Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos nessa noite efetivamente estabelecer aquele momento de intercâmbio, de troca de experiência, dentro das dimensões que o estudo das cartas de Paulo favorecem para todos nós. Gostaríamos de, nesse momento, convidar a todos para nos acompanhar na oração, para iniciarmos a nossa trajetória na noite. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, com muita alegria, novamente nos encontramos nesta tarefa abençoada que tem nos oferecido tantos recursos, tanto aprendizado. Que possamos, Senhor, angariar e reter todos os elementos que a Tua misericórdia há de nos oferecer, para que possamos, com isso, nos preparar para os desafios que a vida há de nos oferecer, no que remonta ao nosso crescimento espiritual. Nesse momento, nós agradecemos, Senhor, pela presença dos bons espíritos em nossas vidas, envolvendo a todos os lares e todos os corações que aqui se sintonizam. Rogamos à equipe de Paulo de Tarso, aos ceareiros que são responsáveis pelo movimento espírita, para que eles possam nos abençoar, nos envolver na tarefa da noite. E assim, ao nosso irmão maior Jesus, rogamos, sê conosco, para que juntos possamos ascender aos páramos celestiais. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Queridos amigos, companheiros que se encontram nesse momento acompanhando a transmissão, é com muita alegria que hoje, dia 28 de junho do ano de 2016, novamente nos encontramos para dar continuidade ao estudo das cartas de Paulo. Nós gostaríamos de pedir desculpas pelo pequeno problema que nós tivemos agora no início, que atrasou um pouco as nossas tarefas. Mas vamos lá, porque o trabalho já aponta para nós um entendimento de uma dinâmica bem interessante para a nossa noite. Eu convido a todos para nos acompanhar na leitura da primeira carta de Paulo aos Romanos, que é o objeto do nosso estudo, a partir do primeiro capítulo, versículo 1. Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Este foi o versículo que trabalhamos na última semana. Agora já em território novo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Faço menção
de vós. Bom, queridos companheiros, nós, nesse momento, gostaríamos de relembrar com vocês alguns pontos que foram trabalhados na última semana. Nós enaltecemos o estudo que envolve a dinâmica do atendimento do nosso querido Paulo às comunidades através das missivas. Lembramos, em estudos anteriores, acerca da revelação feita por Emmanuel sobre aquele momento em que Paulo se encontrava angustiado, querendo estar em muitos lugares para a convivência com aqueles que se candidatavam ao discipulado com o Senhor, envolvidos em várias igrejas, em vários pontos, que na dinâmica do cristianismo naquele momento de início que configurava o procedimento que definia a divulgação da mensagem do Cristo. Nós gostaríamos de, nesse momento, estabelecer aqui uma ponte que possa favorecer o trabalho da noite de hoje. Por quê? No versículo 6º foi trabalhado, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, o convite para o discipulado, posteriormente ao apostolado. E o convite abrangia a todos aqueles cristãos que estavam em Roma, que eram tratados por Paulo como almas de seu coração. E ele os trata como santos. E nós fizemos alguns comentários acerca dessa questão dos santos, que na realidade representa não aquele escalonamento, aquela posição espiritual de espíritos puros, mas acima de tudo, aquele envolvimento, aquela dinâmica de trabalho que eleva, que induz, que impulsiona para a santificação. A santificação que se dá na renovação, na ressurreição, na verdade, pela caridade. Graças e paz de Deus. Nessa dinâmica do trabalho operacional com Deus, a paz se faz. A graça, no sentido do convite, da oportunidade, vai enaltecendo cada vez mais as ações. Os convites se farão cada vez mais qualificados, exigindo mais dedicação, mais responsabilidade. Então a gente observa aqui uma dinâmica esplendorosa de muita misericórdia, de muita fraternidade e de muito amor. E hoje nós fomos encaminhados para trabalhar então o versículo 8º, quando ele diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Quando Paulo fala, dou graças ao meu Deus, nós convidamos os nossos irmãos para uma seguinte reflexão. Esse assunto é muito recorrente nos nossos estudos. Pode ser que não vamos falar nenhuma novidade, mas a ideia aqui é desenvolver mais ainda o assunto. Quando Jesus universaliza o entendimento da mensagem, quando ele procura convidar a todos para o envolvimento com o projeto de santificação, de transformação ao nível do Evangelho, ele estabelece uma dinâmica pautada na fraternidade. E a gente vai então observar os primeiros movimentos descritos da sua vida pelo evangelista Mateus, que, por exemplo, situa o Sermão da Montanha a partir do capítulo 5 de Mateus,
quando Jesus sobe ao monte, leva os discípulos e com eles a multidão. E ali ele distribui os pães e posteriormente, depois de alimentar a multidão, ele vai ensinar a oração. A dinâmica que intercambia o filho com o pai. E ele inicia a oração dizendo: Pai nosso, universalizou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. 3 movimentos de foro transcendente. Mas o que nós gostaríamos de estabelecer aqui é esse ponto em que ele nos conclama para juntos dizermos: Pai nosso. O Pai é nosso, o Pai é de todos, o Pai é o Criador do universo. Mas também favorece para nós o entendimento necessário no que remonta à nossa vinculação com Deus, que se dá num campo da nossa individuação, da nossa iluminação. E esse intercâmbio é de filho com o pai. Ele não é de amigos com o pai. Embora num reduto de amizade, num conclave luz, nós todos juntos podemos fortalecer essa busca. Mas o passar pela porta e o encontrar com o Senhor, ele é individual. Por isso que Jesus, nos momentos que antecedia a sua morte, ele subiu ao monte, não é? Ele foi ao horto para orar. E naquele momento ele se afasta dos discípulos para manter uma relação dele, da individualidade, com o Senhor. E também podemos nos referir àquele instante, as últimas palavras de Jesus, quando diz assim: Deus meu, Deus meu, Deus meu. Aqui já não era mais a condição de Pai nosso, mas sim de Deus meu. No momento da dificuldade é Deus meu, não é Deus nosso. Pegaram lá? Porque a evolução ela é individual. O desafio é caminharmos nesta dimensão. Obviamente que intercambiando com os seres que amamos, que estamos aprendendo a amar, para nos fortalecer no aprendizado, para que haja uma troca de experiência. Mas recordando que o testemunho ele é inalienável, ele é individualizado, ele é de cada um no momento oportuno. Eu gostaria de abrir agora, depois de perpassarmos aqui algumas dificuldades, agradecer o apoio de todos que se encontram acompanhando a transmissão no chat, como a Cássia, como a Dita, como a Cíntia, Fernando, a Helena. Muito obrigado, Rita, a Equiene, a Lourdes, a Rita, a Rutinha, Jussara, o Bruno, a Rutinha eu já falei, a Silvana Rodrigues, a Tânia, o Tom Costa, agradecendo a Cleusa, aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, a Meire. Infelizmente tivemos um problema com a rádio hoje também, que não está passando ao vivo o estudo, mas foi em face a essas dificuldades que nós tivemos aqui no servidor. Mas vamos voltar e estou atento ao chat para que possa tentar aqui trabalhar com vocês as questões. No versículo, aí, voltando ao versículo 8º, porque dou graças ao meu Deus, é o agradecimento de Paulo com o Deus dele, é a relação dele, do Espírito com o Pai, por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a viga principal das cartas e do apostolado de Paulo de Tarso.
Então ele estabelece a relação com Deus, mas ele enaltece a intermediação por Jesus Cristo. E essa intermediação, nós poderemos aqui falar dela de várias maneiras. Jesus o benfeitor, Jesus o governador, Jesus o administrador, Jesus aquele que está conosco em qualquer caminhada. Este é o amigo verdadeiro. Mas aqui ele também se refere a Jesus Cristo. A intermediação se dá quando nós procuramos nos sintonizar com Cristo e nos afinizarmos com Ele pelas nossas atitudes, que tem nas atitudes dele aquele ponto de referência, aquele fulcro de irradiação, de indução, de inspiração e de convite. Isso é muito importante, porque esse reconhecimento de Paulo nos ajuda a verificar a importância e o grau de humildade do convertido de Damasco. Ele, em todos os seus ministérios, procura apagar-se para enaltecer o Cristo. O cristianismo, na sua pureza, os cristãos compromissados com a causa e fidelizados pelas atitudes, sempre apagam personalidades para o enaltecimento, para o reconhecimento do Cristo. E aqui é a mensagem, o projeto, a essência, a força, o magnetismo do Cristo, como o Cristo a representar a presença de Deus na vida. Então aqui não temos movimentos personalísticos, muito em voga no mundo de Roma, nos palácios de César. O que é favorecido, o que é enaltecido, o que é fortalecido insistentemente são as personas, os ídolos, o culto ao bezerro de ouro. O espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, prescinde dos homens. Embora nós, homens, estando no espiritismo, podemos apreender, podemos crescer através da obra que o espiritismo conclama, convida, favorece, robustece. A questão é que nós desviamos o carro da estrada real. Nós queremos levar, no caso, o veículo para as sendas dos nossos interesses pessoais. Então, o espiritismo e cristianismo propõem a mesma coisa. O espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, a gente faz de vez em quando uma distinção, mas apenas é para efeito didático, porque o espiritismo propõe uma vivência dos ensinos de Jesus na sua legitimidade. Quando nós encontramos no espiritismo, que é espiritismo, é o movimento espírita, porque a doutrina espírita ela é genuína, pura, coerente, racional, lógica, intuitiva. Mas quando a gente fala em espiritismo, em movimento do espiritismo, nós estamos falando do comportamento dos homens, das instituições, dos segmentos que levam o disco de espíritas, de espiritismo, aliás. Quando encontramos incongruência, contradição com a mensagem de Jesus,
aprendamos a separar o que é divino do que é humano. Porque a gente costuma, confundindo, criar resistências ou desfavorecer, desqualificar a divulgação da mensagem espírita. Vejam bem, isto é muito importante para a gente refletir. Então, hoje eu conversava com um companheiro sobre determinadas coisas que acontecem no nosso movimento espírita. Aí eu disse para ele, meu amigo, você já observou que a gente tem tantas tarefas, a gente tem tantos compromissos com a caridade, que ficar preso nesses movimentos vaidosos é tirar o foco do que nós temos que fazer. Então vamos, eu disse para ele, vamos voltar as nossas atenções para a qualificação do nosso trabalho no que remonta ao atendimento ao sofrimento, aos sofredores, porque quando a gente distancia disso, possivelmente a nossa condição de errar se faz muito maior do que quando nós estamos bem direcionados para cumprir aquela tarefa, aquele propósito, aquele compromisso que está muito bem delineado dentro do próprio movimento espírita, na sua feição de cristianismo redivivo, que estamos completando aí mais de 160 anos de doutrina espírita. Mas eu gostaria, que pena que nós tivemos um problema técnico aqui no início, né? Mas eu já vou tentar acelerar aqui para a gente não perder aqui o carro, a embarcação aqui que vai nos levar ao objetivo da noite. Então, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, na dinâmica operacional do cristianismo, é anunciada a fé dos cristãos. E quando fala fé, não é aquele movimento apenas de expressões externas, de movimento material, mas em todo o mundo é anunciada a fé operacional, porque é o trabalho, é o exemplo que deixa marcas profundas. Fora isso, costumamos a ficar apenas no parlatório. Então Paulo aqui está dizendo, a todo mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Faço menção de vós. Enalteço a obra. Eu estou atento aos trabalhadores. Ele está dizendo, porque Deus, a quem sirvo? Ele serve a Deus, ele não serve a homens. E servindo a Deus, com autenticidade, com autoridade, com sinceridade. Olha aqui, de novo, no Evangelho. Eu sirvo a Deus no Evangelho, pautado nos princípios da lei de justiça, de amor e de caridade. Essa é a síntese do Evangelho. De seu Filho. E ele coloca no Evangelho de seu Filho, filho com a letra maiúscula, com o F maiúsculo. É o verso 9. Por que ele está novamente se reverenciando o Filho? O Filho no sentido da expressão máxima a ser atingida pela humanidade. E ele serve com fidelidade, né? Ele serve com fidelidade ao Filho, e essa fidelidade ela se pauta na expressão fraterna, bondosa, benevolente, cuidadosa, prudente, alegre, amiga,
solidária, mas ela também estabelece um vínculo de fidelidade no que remonta aos aspectos testemunhais, aos sacrifícios de quem? Do Cristo, que é o Filho. E esse movimento é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Essa passagem eu procurei hoje, inclusive, fazer uma pesquisa aqui para trazer mais algum texto. Então nós separamos aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 1. Repetindo, 1 Coríntios 9, 1. Então vamos lá, eu vou ler. São 2 versículos, são 1 e o 2, vou ler. Ele começa essa carta dizendo assim: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Observemos bem que extraordinária fala. Primeiro ele faz uma questão. Eu não sou apóstolo? Bom, se eu sendo apóstolo, eu não sou livre. Eu não estou livre no sentido, eu não estou autorizado na liberdade do Cristo para operar. Aí ele faz uma outra pergunta. Não via Jesus Cristo, Senhor nosso? Eu não vi? Todos sabiam que ele viu. Aí ele faz uma outra pergunta. Não sois vós a minha obra no Senhor? Aí em seguida ele vai dizer, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Selo é o carimbo, é a confirmação. E a conversa aqui, ela é bem direta. Ela objetiva o coração daqueles que eram aqueles protegidos, que eram aqueles que efetivamente caracterizavam, que representavam os frutos da obra de Paulo. Isso é muito importante, porque nós temos o apóstolo e nós temos o discípulo, nós temos o benfeitor, nós temos o aprendiz. O aprendiz, quando fideliza com os projetos do benfeitor, ele se transforma, né? Ele se transforma em um selo. Ele é a obra do seu Senhor. Não sei se deu lá. Então, todos os movimentos que caracterizam o nosso crescimento espiritual, esse nosso crescimento é um selo no apostolado daqueles que são os nossos tutores. Agora, eles não estão querendo medalha para ser reconhecido externamente, em algum lugar, serem aplaudidos, como nós buscamos aplausos na terra. Nada disso. O selo aqui é a confirmação. O selo, ele vai representar aqui aqueles reflexos, aquelas experiências, aqueles fulcros irradiadores do bem na intimidade deles, dos benfeitores. Quando você vê
quando você presencia um momento feliz de um filho seu, de um amigo, de um parente, não é? Nós estamos colhendo um selo. Colhendo um selo. É uma marca de conquistas na intimidade do indivíduo que nos felicita. Quando você ama, você fica feliz, inclusive em se apagar para que o filho cresça. Este é o selo. Essa é a marca. Essa é a marca do Cristo. A marca do Cristo para nós ainda é o furo do prego, são as marcas dos espinhos, porque são testemunhos. Mas, analisado com uma ótica elevada, a marca do Cristo é luz, porque ela é testemunhal, ela é sacrificial. Então, quando nós nos envolvemos, quando nós nos dedicamos no crescimento de alguém, e esse alguém dá a resposta, ele vai estar dando resposta a um procedimento de muito esforço, de muito sacrifício, e o prêmio é a luz que dimana do coração dele, é a luz que se faz nesta eleição de valores extremamente diferentes daqueles valores que nós estamos acostumados a enredar aqui na Terra, que são valores transitórios, materiais, que vêm e que vão. O dinheiro que vem, o dinheiro que vai. Nas questões espirituais, não. Então aqui a gente está observando Paulo de Tarso contando para nós sobre esse testemunho, essa condição de servir ao Evangelho de Jesus, fazendo menção de vós. Ou seja, o tempo todo compromissado com o trabalho de evangelizar corações. Isso é extraordinário. Isso tem um valor que mexe com a gente, porque ele fala um pouquinho do missionário que é o pai, a mãe, a missão de cuidar. Eu falo pai e mãe no sentido bem didático, porque o marido pode ser pai, a esposa pode ser pai, pode ser mãe, o marido pode ser mãe, não é? O marido pode ser mãe da esposa, a esposa pode ser pai do marido. Eu estou colocando no sentido de paternidade, de maternidade, de benfeitoria, de uma dinâmica educacional, afetuosa, compromissada. São as tarefas, ou é a tarefa dos benfeitores espirituais. E por isso, nós fomos inspirados hoje a designar, estabelecer o título do nosso estudo, benfeitores espirituais. Porque Paulo de Tarso, sem sombra de dúvida, para nós que estamos estudando as cartas, ele se transforma em um grande benfeitor de cada um de nós que estamos aqui semanalmente. A Marilac no chat está dizendo assim, nossa, tem tanta participação hoje, que bom, fico feliz. A Meire, não consigo entender bem em que nível de evolução estávamos quando Cristo veio nesse planeta. Triste demais o que fizemos. Tem um motivo para ter sido aquela época e por quê? Essa foi uma pergunta da Meire. O Fernando disse que um bom livro para entender o assunto é o livro A Caminho da Luz. Muito bem, muito bem. Agora, continuando aqui, a Marilac está dizendo, no capítulo 38 do livro Vinha de Luz, intitulado Servicinhos, Emmanuel nos leva também a pensar sobre esse assunto.
e diz: a maioria anda esquecida dos valores dos pequenos trabalhos. Muito bem. O Paulo Almeida está dizendo: há respostas que só podemos entender quando atingir maior maturidade espiritual. E nós vamos ter também a Cássia Junqueira, está dizendo: e eu sou mãe e sou pai. Isso aí, todos nós estamos sendo convidados para sermos mães, pais, filhos, cônjuges, tutelados, amigos, enfim. Mas, contudo, todavia, porém, com o tema intitulado Benfeitores Espirituais, nós vamos pedir licença para vocês, embora convidando aqueles que gostam de trabalhar com os livros ao lado, gostaríamos de convidá-los para a gente dar uma pesquisada carinhosa, mas muito atenta, ao Livro dos Espíritos. Na segunda parte do livro, no capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E nós, para falar desse assunto, não poderíamos deixar de trazer alguns pontos que estão inseridos no Livro dos Espíritos para nos auxiliar no entendimento. Na pergunta 489, Kardec questiona assim: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Resposta: sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. O que se deve entender por anjo da guarda? Resposta: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? Volta Kardec perguntando: a de um pai em relação aos filhos. A de um pai em relação aos filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas aflições. Isto sustentar sua coragem nas provas da vida. Aí vem uma pergunta: o espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento e até a morte. Muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espiritual, e mesmo através de muitas existências corporais, já que tais existências não passam de fases bem curtas da vida do espírito. Aí depois vem assim, 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? É obrigatória ou é voluntária? Resposta: o espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa. Mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Dedicando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz com menos exclusividade. Posso continuar? 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Resposta: acontece frequentemente que alguns espíritos deixam sua condição de protetor para desempenhar diversas missões. Mas nesse caso, outros o substituem. Me recordo agora de uma das biografias do Chico, em que o nosso querido amigo, nossa alma querida, afirma que, durante o período da Segunda Guerra Mundial, Emmanuel se afastou da tarefa de acompanhar o Chico em alguns momentos.
porque ele assumiu responsabilidades lá no solo da Europa, no plano espiritual, óbvio, e que ele foi substituído aqui por um espírito nas tarefas aqui no Brasil. Olha que interessante. Então aqui o texto vem dizer exatamente isso. Podem os benfeitores se afastarem, mas haverá uma substituição. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? Resposta: existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. O bom espírito talvez encontre em outro lugar uma boa vontade a ser auxiliada, e assim aproveita a oportunidade para ajudá-la, enquanto aguarda a volta do seu protegido. Mais uma só. Quando o espírito protetor deixa que o seu protegido se extravie na vida, será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Não. É porque não possa, mas porque não quer. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos, que lhe inspira, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes opordes resistência. E aí, eu convido vocês para trabalhar em casa até a questão 521, ou seja, o assunto dos espíritos protetores é um dos temas mais explorados no Livro dos Espíritos. A definir para nós, pela própria característica pedagógica de Allan Kardec, a atenção que ele deu a esse assunto. Ele valorizou esse tópico e explorou da melhor maneira possível para que nós hoje pudéssemos ter as informações que favoreçam o nosso entendimento do assunto, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão perante a essa missão valiosa destes abnegados amigos que estão tutelando você, seus familiares, todas as pessoas que estão encarnadas. Todos possuímos o nosso conhecido anjo da guarda, ou espírito protetor, espírito simpático, espírito familiar, guia espiritual, independente de como nós vamos intitulá-los. Mas o que vale é reconhecer a missão deles, que é uma missão, conforme a questão 491 lida, de um pai em relação aos filhos, conduzindo, protegendo pelo bom caminho, ajudando com conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Aí para voltar aqui para o chat, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que vocês acham desta resposta? De um pai conduzindo, protegendo, ajudando com conselhos, consolando, sustentando nas provas da vida. Essa resposta é uma resposta que poderíamos, de alguma sorte, sintetizar aquela missão delegada por Jesus aos discípulos, de sair pelo mundo, para o mundo, para trabalhar na evangelização dos corações. No caso dos benfeitores espirituais, eles nos ajudam de uma forma extraordinária. Eles nos ajudam nos sonhos. Eles se apresentam
materializados nos levam para regiões superiores. Hoje mesmo eu fui indagado por um companheiro que me narrou um sonho e eu vou traduzi-lo. Ele me telefonou logo cedo pedindo que eu pudesse ajudar. Ele disse que ele é católico, frequenta algumas reuniões espíritas, mas a afinidade religiosa dele é com o catolicismo. E ele esteve numa igreja muito conceituada, muito frequentada aqui em Belo Horizonte, que é a igreja de São Judas Tadeu. E na igreja de São Judas Tadeu, ele teve um momento que ele estava diante de uma imagem de São Judas Tadeu e ele ficou muito emocionado com aquela circunstância e ele se sentiu assim muito amparado naquele momento, dentro da igreja, diante da escultura. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, de segunda para terça, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele se viu diante de animais ferozes. E ele me disse que um dos animais era um réptil, uma cobra, e o outro animal era um lobo feroz. E ele estava sendo atacado, primeiro pela cobra, depois, num outro momento, pelo lobo. E ele se desesperou, ele se desorientou nesse momento do ataque que ele vivia no plano espiritual. E aí, ele se lembrou da imagem de Judas Tadeu. Fato que foi favorecido pela circunstância de 2 dias anteriores, quando estava na igreja, enfim. E naquele momento, ele se sentiu muito confortado, consolado. Ele sentiu que tinha um ser espiritual, que ele não divisava quem era, e que estava auxiliando de uma maneira assim muito eficaz. Então ele se recordou de que na imagem de São Judas, São Judas carregava parece que um machado, um instrumento. E ele, se lembrando da imagem, ele pegou esses apetrechos que São Judas carregava e começou a utilizar no combate aqueles ataques ferozes. E num primeiro momento ele venceu a cobra e num outro momento ele conseguiu vencer o lobo feroz que o atacava. E isso trouxe para ele muita tranquilidade. Ele ficou muito fortalecido e, ao mesmo tempo, muito emotivo, porque no procedimento, no instante da vitória, sobre aqueles embates, ele sentiu de uma forma muito solene, muito intensa a presença de um amigo espiritual que o fazia recordar de Judas Tadeu. Então ele me telefonou para me dizer, primeiro, que ele passa por um momento muito difícil na vida pessoal e que o sonho para ele trouxe, de alguma sorte, um certo reconforto e ele acordou com uma emoção tão interessante que projetava sentimentos de esperança, ideias que estavam extremamente envolvendo, inspirando, mas que ele gostaria que eu pudesse tentar interpretar o sonho com ele. Aí eu disse, amigo, a escritura não deve ser de particular interpretação, então vamos juntos, né? Mas eu gostaria de buscar com você, diante da sua indagação, um movimento de prece.
Vamos pedir aos nossos amigos que nos inspirem. Então, em seguida, eu comecei a trabalhar com ele. O que ele poderia julgar, o que ele poderia trazer como a representação da cobra? Então, ele logo falou que é quase que rotineiro que a gente escuta isso. Que a cobra representa a traição. E eu então comecei a trabalhar com ele. Vamos analisar o reino animal. Por que a cobra foi considerada, na nossa interpretação humana, como um animal traiçoeiro? A cobra só ataca quando ela se sente ameaçada. Se a cobra não estiver sendo ameaçada, ela só vai atacar na floresta caso ela esteja caçando, procurando alimento. E ela é muito sutil, Mas vamos pensar no seguinte sentido. Vamos falar, quem sabe, desse animal de Deus a representar aqueles planos ainda muito egóicos de nossa parte e que são convidados, que são estimulados pelas nossas paixões, pelas concupiscências que nós mesmos alimentamos, para a cada movimento continuarmos cada vez mais focados no atendimento às nossas próprias necessidades. Então, qual é o nosso desafio na evolução terrena, já com algum tipo de informação espírita? Allan Kardec diz para nós que o objetivo do espiritismo é combater de uma forma muito direta o egoísmo e o orgulho. Aonde existe movimento de orgulho e egoísmo, o espiritismo de uma forma muito natural, ele oferece todos os elementos para que haja o combate ao orgulho e ao egoísmo. Lembram que eu falei que nós, dentro de um movimento de idolatria e de fanatismo, nós poderemos agir em contramão ao que o Evangelho propõe? Portanto, nós podemos, em nome do Espiritismo, agirmos de uma forma egoísta e orgulhosa. Ou seja, nós usamos o Espiritismo na boca, mas no coração ainda nós estamos contradizendo-o, ou criando uma contraposição ao que ele propõe, que é exatamente esse combate a esse mecanismo. E aí, eu trabalhando outros aspectos com ele, ele foi também trazendo alguns elementos. Aí, por fim, ele falou assim, e o lobo? Eu brinquei com ele, falei assim, quem sabe a gente não pode pensar no lobo como aquele animal que precisa ainda de um tempo para ser domesticado? O lobo é um animal de Deus. O lobo é da família dos cães, não é verdade? Os cães nós já podemos domesticar. O lobo já é possível domesticar? Bom, vai precisar de um adestrador de muitas qualidades. Mas nós podemos trabalhar primeiro aquela ideia de que é uma condição ainda vinculada a um certo primitivismo que, embora dotado de sensibilidade, dotado de vários recursos e potenciais que, por exemplo, vão crescer quando chegar num outro estágio evolutivo. Então, o lobo representa aquele animal que está dentro de nós, que precisa de ser cuidado, tratado, mas com muita prudência, com muita cautela, porque você não vai entrar lá no meio da matilha para enfrentar de peito aberto. Nós temos que trabalhar com cuidado. Então, a gente sabe que tem a cobra. A cobra não pode ser domesticada, não é verdade? Mas o lobo pode ser domesticado com o tempo.
Então, vamos colocar estas reflexões na balança para que a gente possa perceber o papel dos benfeitores espirituais que olham para nós como aprendizes, que eles confiam e por isso protegem, investem, tanto que nos consolam, que nos orientam, porque são professores, são educadores que sabem que nós iremos vencer os nossos próprios limites. Aí, inclusive, ele até me contou no sonho que depois que ele, no sonho, conseguiu vencer o segundo animal, ele escutava como se estivesse numa capela próxima, sinos tocando, como a anunciar uma alvorada, uma festa, uma celebração. Aí eu disse para ele, pois é, amigo, é nós que estamos estudando um pouco mais, não é? Porque antes não estudávamos nada, aí começamos a estudar e hoje talvez a gente está estudando um pouquinho mais. Nós já estamos escutando as baladas do sino, nós já começamos a observar que existe civilização, que existe morada, que existe aconchego para nós, logo ali na frente, porque por enquanto nós estamos na selva da nossa realidade, na selva da nossa morada íntima, cheia de animais ferozes, cheio de situações adversas, porque se a gente entra na floresta despreparado, a gente pode passar muitas dificuldades. Um amigo nosso em pescaria se perdeu lá no rio Amazonas, estava sem GPS. Foi uma luta para eles conseguirem achar ele, porque o rio é cheio de novidades, né? Cheio de pequenas ilhotas que o indivíduo, se ele não tiver um equipamento para norteá-lo, ele pode perder a referência e pode até nem ser encontrado, não é? Então a gente vê aí tantas experiências na selva que nos mostram que nós precisamos de entrar com equipamento, roupa adequada, repelente, temos que ter instrumentos cortantes, precisamos de levar alimentos, provisões, medicamentos, precisamos de ir com um batedouro, né? Com um homem nativo que conhece a região, né? Para nos alertar das intempéries. Temos que saber a época do ano que a gente vai entrar na selva, em que lugar da selva que a gente pode entrar, assim, em outros lugares que a gente não pode nem passar perto. Então são aquela condição, aquela viagem que nós vamos empreendendo, e o que nós precisamos nesse momento é reconhecer a providência divina que envia esses amigos espirituais para nos ajudar, não é? Então, queridos amigos, Paulo de Tarso aqui está dizendo exatamente para nós desse selo que vai marcar a tarefa amor, que ele abraçou junto com Jesus, cuidando da evangelização, espalhando as notícias da Boa Nova, falando da ressurreição de Jesus e nos mostrando que o testemunho do Cristo não foi em vão, foi para que nós um dia encontrássemos a nossa própria vitória, seguindo os passos dele, sabendo que os testemunhos dele não foram em vão. Os testemunhos dele, inclusive hoje, eu não tenho dúvida, que são testemunhos que nos inspiraram para estarmos aqui estudando as cartas de Paulo. E, então, nós vamos agradecer aqui e vamos ficar aqui no versículo 9. No próximo encontro, nós vamos trabalhar o versículo 10 em diante. Eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente estude juntos, um texto de Emmanuel que vai caracterizar, o que vai objetivar a conclusão da nossa tarefa. É um texto, particularmente, a gente usa
quando possível, que é um texto intitulado A Tarefa dos Guias Espirituais. Quando nós fizemos o programa Espiritismo, Evangelho e Educação, foi quando nós fizemos o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Um dos primeiros estudos, nós usamos esse texto. E nós vamos trazê-lo de volta. É um texto que está inserido no livro Emmanuel, de 1938, editado pela FEB. Livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. A tarefa dos guias espirituais. Nós, com a nossa participação, quando nós organizamos esse livro, Prefácios e Sabedoria de Emmanuel, que foi publicado pela União Espírita Mineira, e posteriormente esse livro foi encaminhado para uma outra editora e em breve está chegando aí nas livrarias. Ele vai ser publicado pela Federação Espírita Brasileira. A responsabilidade da organização é toda nossa. É um livro no qual nós reunimos todos os prefácios de Emmanuel. Todos os prefácios de Emmanuel. Das obras de Chico e de outros autores. A primeira lição da obra, A Tarefa dos Guias Espirituais, nós escolhemos o seguinte versículo. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam a mente. Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis, pelas quais devem nortear as suas vidas no planeta. O chefe de determinados serviços recebe regulamentos necessários dos seus superiores, que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor, a cuja base viverá a legislação do futuro. Os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Todas as criaturas estão, assim, fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se falamos dos mundos felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas
baseadas na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. O orbe terreno não está alheio ao concerto universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da criação perfeita e inimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade morredora, quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras, através de fluidos poderosos e intangíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do éter universal. Como existe essa força ignorada, de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais nas coletividades humanas. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades. O vosso orbe tem, igualmente, o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento das suas leis para um estágio superior no quadro universal. Os homens, portanto, não devem permanecer embevecidos diante das noções das nossas descrições. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, afinando-o com a lição de humildade e amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Portanto, Emmanuel, de uma forma bem característica, bem específica da dinâmica desse grande educador, desse polígrafo admirável, desse evangelista tão consciente, desse pesquisador, desse repórter que traz as notícias do infinito, dos outros sistemas, e desse caravaneiro que se comprometeu com Allan Kardec para participar de um grande projeto de divulgação da mensagem do Espiritismo à luz do cristianismo. E por isso, junto com seu filho espiritual, com esse espírito que se transformou naquela alma que se agigantou pelos esforços, pelo selo que Emmanuel recolheu,
porque foi Emmanuel o responsável direto, soberano, excelso, magnânimo da vitória de Francisco Cândido Xavier. Eu chamo a atenção para esse detalhe. Não, pois não existe ninguém na Terra que tenha, que recebeu de Emmanuel qualquer missão nesse sentido, e ele não precisa de defensores, longe disso. Mas fica muito claro a importância do educador e do educando, do discípulo e daquele que se transformou em apóstolo, para que a obra do Cristo pudesse, inclusive, chegar nas nossas mãos na atualidade. E Emmanuel, sob a tutela direta de Paulo e de Estevão, nos ensina a transcendência da tarefa dos guias espirituais, que representam Jesus e estão conosco até o fim dos tempos. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Jesus Cristo está conosco, mas Ele oferece trabalho, oportunidade para aqueles que querem aprender com Ele, porque se Ele fizer, não sobrará tarefas para os guias e para os aprendizes. E a tarefa desses guias é nos ajudar a compreender as leis do infinito, os códigos da justiça, do amor, na dimensão extraordinária da caridade. Os guias espirituais não interferem, eles não retiram a lição, mas eles podem, por acréscimo de misericórdia, nos auxiliar para assumir, para fazer, para entender. Isso eles podem. Só que eles trabalham de uma maneira sutil. Eles inspiram. É diferente dos adversários, dos opositores, que tentam impedir. Esses agem de uma forma sorrateira. Esses hipnotizam. Esses ludibriam. Esses enganam. E enganam a muitos. Porque vão adquirindo a condição, a habilidade para fingir representar a verdade e enganar, inclusive, os escolhidos, inclusive aqueles que estão na senda do bem. São ardilosos. A trama das trevas, que encontram nos encarnados marionetes. Somos muitas vezes apenas instrumentos. E julgamos estar representando a verdade, mas não percebe que o buraco é muito fundo, que separa a coerência, a lógica dos nossos comportamentos. Bem-aventurados que têm olhos de ver. Ouvidos de ouvir. Amanhã eu os convido, queridos amigos, que estão ao vivo conosco, perdão, a nos acompanhar direto da FIAC, a partir das 19h30, com o estudo, o Sermão Profético, que é um trabalho que nós vamos fazer numa reunião pública, obviamente, coletando algumas informações, porque o texto é imenso. Nós tivemos o prazer, a alegria de ter feito esse estudo lá atrás. Ele está disponível apenas em áudio na Rede Amigo Espírita, nas nossas rádios que retransmitem o trabalho, na fiac.org.br. Se não estiver enganado, nós fizemos esse estudo Sermão Profético no programa Espiritismo, Evangelho e Educação. E o estudo do Sermão Profético, nós fizemos em muitas semanas. Mas amanhã nós vamos fazer um apanhado geral, porque
o assunto ele é recorrente, ele tem muito a ver com os dias atuais, e nós então convidamos aqueles que quiserem estudar conosco amanhã, direto da FEAC, e eu me comprometo a responder as perguntas do chat. Eu gostaria de encerrar a noite agradecido pelo apoio, pela presença, e anunciar para vocês de uma forma pesarosa que o programa O Estudo das Cartas de Paulo será interrompido no mês de julho, como o programa Apocalipse também. Nós iremos manter durante o mês de julho apenas as transmissões de quarta-feira direto da FEAC e o estudo do Livro dos Espíritos nas sextas-feiras comigo. Motivo: não iremos tirar férias, mas precisamos de nos dedicar na conclusão de um projeto que, por certo, chegará nas mãos de cada coração aqui, que nos acompanham, que fazem parte desses estudos conosco. Peço de coração desculpas, mas se eu não fizer assim, eu não vou conseguir concluir o que eu me comprometi com a espiritualidade e com corações amigos que confiaram na minha desenvoltura, na minha responsabilidade, na minha dedicação. Então, eu repito, quinta-feira próxima faremos o estudo do Apocalipse, sexta-feira o Livro dos Espíritos normalmente, mas a partir da próxima semana as transmissões vão ser apenas na quarta e na sexta, e retornaremos com as cartas de Paulo e com o estudo do Apocalipse a partir do mês de agosto. E vamos vibrar para que seja agosto de Deus. Muito obrigado a todos. Novamente peço desculpa pelas falhas técnicas do início do nosso trabalho, que acabou consumindo aí mais de 15 minutos do nosso tempo, mas a gente já não sofre mais com essas intercorrências. Elas fazem parte e fizemos o trabalho que era para ter sido feito. Porque não temos dúvida que o selo, a autoridade, o apostolado é dos nossos benfeitores. Nós somos meros coadjuvantes, antenas imperfeitas, aprendizes vacilantes. Mas uma coisa eu tenho certeza que nós já podemos nos rejubilar juntos. Nós estamos sendo amigos, amigos em Cristo. Nós estamos sendo fraternos, fraternos com o Evangelho. E nestas vibrações, Jesus, nós te pedimos, espiritualidade amiga, que envolva, abençoe a todos os lares aqui representados. Que nesse momento as águas possam ser fluidificadas, os técnicos espirituais possam ministrar os recursos do passe magnético. Aqueles corações que passam por provações estão próximos, mas que também a caravana da caridade possa atender a todos que estão nas ruas, nos hospitais, nos cárceres, aqueles que se encontram no mundo espiritual em sofrimento, que nesse momento de oração, de vibração, possamos, Senhor Jesus, endereçar uma rosa que possa sair do jardim do nosso coração, endereçada àqueles corações que necessitam de estímulo, de conforto, de orientação, que precisam de um pouco de paz. Senhor, que a Tua luz se faça, que a Tua bondade nos envolva, que a Tua verdade nos visite, que a caridade nos felicite, nos liberte para a glória imortal. E assim, queridos amigos, nós encerramos a nossa atividade
com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, 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 Cristo.